Orar mais uma vez. Pai Santo, aqui está a Tua palavra. E nela, Senhor Deus, toda a esperança que nós temos de sermos corrigidos, instruídos, exortados e animados. Tudo por meio de um homem falho como qualquer outro. Mas, Senhor Deus, nós não confiamos nos homens. Não queremos palavras de homens, mas do Senhor. Por isso, toma, Senhor Deus, o ministro da palavra esta manhã e enche-o do Teu Espírito e faz com que as palavras que saírem da minha boca, Senhor, sejam todas Tuas e sejam recebidas pelo Teu povo como elas são, palavra de Deus. Nos instrui nesse texto. Ajuda-me a ser claro, Senhor Deus, nas explicações que às vezes podem parecer difíceis, mas que elas, pelo Teu Espírito, sejam aclaradas à luz da razão. E assim saímos daqui conscientes do que precisamos fazer, do que devemos deixar de fazer e daquilo que nós devemos esperar. Tudo isso, Senhor Deus, faz pela pregação do Teu Santo Evangelho. Em Cristo nosso Senhor nós te pedimos. Amém. Como meninos mimados, nós muitas vezes recebemos bênçãos do Senhor e as seguramos de uma forma e nos apropriamos dela de uma forma tal que parece que se a gente soltar, se nós não estivermos em todo o tempo seguros daquilo que nós temos, aquilo vai se perder. É como uma criança que recebeu um brinquedo e o amiguinho ou o irmãozinho está querendo brincar com aquele brinquedo novo, mas ele se agarra de um jeito, o irmão puxa de um lado, ele puxa do outro, ele não quer soltar. Não só porque ele quer brincar, em alguns momentos ele nem está usando o brinquedo, mas ele não quer soltar porque é dele, porque ele tem medo de ser quebrado, porque ele tem medo de perder. E se nós temos que muitas vezes confrontar os nossos filhos com esse tipo de atitude, de ter algo que é só seu, de não emprestar a ninguém, de não soltar por nada, como se eu soltasse um segundo aquilo ali se perdesse, se nós precisamos exortar os nossos filhos com esse tipo de atitude de egoísmo, quantas vezes Deus nos precisa exortar para que nós possamos soltar na mão dele as bênçãos que ele nos concedeu? Preste muito bem atenção na sua vida e perceba quantas vezes as bênçãos do Senhor são recebidas e são, na primeira hora, agradecidas, e depois a gente se apega a ela como se ela dependesse somente da nossa força. Se eu não cuidar, se eu não vigiar, se eu não tiver na mão, se eu não... Tudo sou eu a partir de agora. Quer dizer, Deus me deu, eu não tinha capacidade de ter o que agora eu tenho. Mas se eu não fizer exatamente como eu estou dizendo aqui, eu vou perder. Ora, mas o Deus que deu não é também o Senhor que vai providenciar a manutenção? Se Ele foi poderoso para me conceder o que eu não podia ter, Ele também não é poderoso para, segundo as suas prescrições, fazer com que eu tenha aquela coisa com segurança, aquela pessoa com segurança? As bênçãos do Senhor provêm dEle e para Ele devem voltar, não são nossas. A nossa vida não é nossa, precisa ser devolvida a Deus. Os nossos filhos não são nossos, precisam ser entregues a Deus. Os nossos cônjuges não são nossos, eles têm que estar na mão de Deus. E eu só posso fazer isso se eu confiar no Senhor. Se eu acho que tudo é meu, num sentido tão possessivo que nada eu posso dividir, então não estou confiando verdadeiramente no Senhor. Eu acho que é a minha mão, mas quando eu entrego a Deus, quando eu tento assegurar, eu estou dizendo, a segurança está em mim. Mesmo nós sabendo que não há segurança em nada que fazemos. Mas quando eu entrego ao Senhor, parece que já não depende mais de mim.
E eu me sinto até inseguro, mas na verdade é o lugar mais seguro para estar, é nas mãos do Senhor. Bens, tempo, filhos, recursos, absolutamente tudo. Nós precisamos entregar a Deus e descansar nele. Agora imagine você entregar recursos que são fartos, já é algo difícil. Mas imagine você entregar uma coisa que é única, que você só tem ela. E não somente isso, que para tê-la foi motivo de muita luta, de muita oração. Ana orou por um bom tempo ao Senhor. Ela era humilhada, acusada, era vítima de chacota de Penina e dos seus filhos. O marido até tentou, de alguma forma, tirá-la da aflição, dizendo: eu não sou melhor do que 10 filhos. Ora, por melhor que o marido seja, ele não é melhor do que os filhos, não porque ele não possa suprir as necessidades dela, mas ele só pode supri-la como marido, não como filho. Ele tentou, mas ele não conseguiu, porque a informação que chega para ela é: você não substitui meus filhos, você é um bom marido. Foi a tentativa que ele teve. Nada podia mudar a situação de Ana. Os irmãos se lembram que quando ela foi exortada pelo seu marido Eucana, ela entra na presença do Senhor e vai orar. Ela, em primeiro lugar, volta a comer e a participar do rito da adoração que ela tinha se afastado, demonstrando que a exortação de Eucana, ainda que imperfeita, é verdade, mas surtiu algum efeito. Ela que não comia e não queria participar do culto, agora ela volta e se entrega ao Senhor. E quando isso acontece, logo em seguida ela ora e faz um voto, e Deus atende o voto de Ana. Ela disse: Senhor, se tu me deres um filho varão, se o Senhor atender a minha oração, eu vou voltar aqui e vou entregá-lo em tuas mãos. Pois bem, o texto do capítulo 20, do capítulo 1, verso 20 a 28, é justamente a seção que nos ensina o cumprimento da palavra. Deus cumpre a sua palavra dando filho a Ana, segundo as suas orações. E Ana cumpre o seu voto entregando esse filho a Deus. Ela recebe um bem do Senhor e ela entrega o bem ao Senhor. E esse bem, essa bênção, esse benefício das mãos de Deus, ele é reconhecido do começo ao fim como dado pelo Senhor. Foi uma discussão que nós começamos na sessão anterior e ela precisa ser retomada agora. Porque o nome Samuel, ele nos ensina muito. O verso 20 diz assim: e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho e chamou o seu nome Samuel. Então o narrador nos explica por quê. Porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. O nome dele é Samuel porque eu tenho pedido ao Senhor. Na cabeça dela, ela vai dar um nome que sempre que ela tiver de chamar o menino, seja chamado também o nome de Deus. Seja evocado aquilo que Deus fez na sua vida. Como seria bom, irmãos, que as bênçãos do Senhor carregassem o nome do Senhor. Que os motivos atendidos das nossas orações fossem lembrados todos os dias. Os que conceberam e tiveram filhos, lembrem da luta que foi para ter um filho, para criá-lo, para educá-lo. Os que têm um emprego e às vezes dizem assim: esse emprego não é tão bom quanto eu pensava. Lembre o que é estar desempregado. Os que têm negócios, lembre do que é passar por dificuldade nos negócios e Deus tem nos sustentado. Os que têm um casamento imperfeito, como de todos é, lembre que estar sozinho nesse mundo, sem uma pessoa ao seu lado, é algo terrível. Nós temos irmãos em Cristo que se casaram conosco. Chame o nome de Deus por meio destas bênçãos.
Não é necessário que você coloque o nome do seu filho Samuel para isso, mas que você seja verdadeiramente agradecido. No sermão passado, eu lembrei aos irmãos, ou instruí os irmãos, que Samuel é a união de dois vocábulos, né, de duas expressões, chamar, que é ouvir, e El, que é o nome de Deus. Então, Deus me ouviu. Por isso que ela fala, Deus atendeu o meu pedido. Ou seja, eu falei ao Senhor e Ele me ouviu. Deus, o nome dele será Samuel, porque foi pedido de Deus. Mas a discussão sobre o nome, ela se intensifica entre os comentaristas, e eu preciso voltar a esse tema para esclarecer cada vez melhor, porque o texto ele vai se complicando, né? Não só no capítulo 1, mas ele trata desse nome, ou da conotação desse nome em outros textos. Em primeiro lugar, precisa ficar muito claro, é isso, Samuel é um pedido de Deus. Mas o que mais nós temos nesse nome? Por favor, com sua Bíblia aberta, observe o verso 17, que disse assim: então respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. A palavra aqui, pedir, é uma palavra que tem uma outra raiz. E ela começa a ter um foco no texto. Por exemplo, o pedido aqui, ele tem um som. Não é nem, a raiz é diferente desse nome que eu vou dizer agora, mas o som é quase o mesmo. Quando você fala pedir, você está dizendo algo semelhante a Saul. É semelhante à palavra Saul, é Shaol, é quase Saul. Então você vai pedir, Ana, e Deus vai te atender. Aí no verso 20, o pedido dela é atendido. Ela concebeu e deu à luz um filho. Qual o nome do filho? Samuel. Por quê? Porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. O sacerdote disse, peça a Deus e Ele vai te atender. Ela recebe de Deus o seu pedido e ela coloca o nome do filho, pedido atendido pelo Senhor, ou seja, porque Deus me ouviu. Agora, verso 25 em diante, por favor. E degolaram um bezerro e trouxeram o menino a Eli. E disse ela, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Porque este menino orava eu, por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição. O Senhor atendeu o meu Saul. Entende? A leitura é quase como se dissesse isso. O Senhor atendeu o meu Saul, que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu entreguei. Eu estou devolvendo ao Senhor. Por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi Saul, ao Senhor foi pedido. E adorou ali ao Senhor. Então o texto começa a fazer esse jogo de palavras entre pedir, né, e ao mesmo tempo lembrar ao leitor do nome de Saul. Se você for comigo para o capítulo 8, primeiro livro de Samuel, capítulo 8. O texto diz assim: e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel, e o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo Abi, foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram suborno e perverteram direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. Samuel orou ao Senhor. Agora o pedido volta. Veja lá, era o pedido de Ana por um filho. Nada mais justo do que uma mulher que não tem filhos pedir um filho ao Senhor. Ela disse: se o Senhor me der, eu consagrarei a ti. Eu vou entregá-lo ao Senhor. Não é meu simplesmente, é teu. Eu vou fazer o que o Senhor manda e vou entregar ao Senhor. Aqui é o contrário.
Deus é o rei de Israel. E Deus governa por meio dos seus juízes, dos seus ministros. O povo, porque se desviou do caminho do Senhor, está descontente com o Deus que era seu rei. E eles pedem algo que Deus não havia prescrito ainda. Deus não disse que eles poderiam pedir um rei, mas eles querem um rei para substituir o próprio Deus. Deus os alerta, veja, Samuel, agora como sacerdote, ele vai até a presença do Senhor levar o pedido do povo. Verso 7 diz assim: disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje. A mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Veja, Deus está atendendo o pedido, mas ele está avisando: o rei que eu der vai ter estas características. Observe, verso 10. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei, e disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros, e como os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por chefes de 1000 e chefes sobre 50, e para que lavrem a sua lavoura, e façam a sua cega, e fabriquem as suas armas de guerra, e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas por perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores moços, e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o rebanho vosso, e vós lhe servireis de servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não ouvirá naquele dia. Parece a descrição do Estado brasileiro, né? Vocês queriam, pois tomem agora. Tomam tudo de vocês, fazem você de escravo e você não pode fazer nada. Porque essa não é a descrição do Estado israelita, simplesmente. Essa é a descrição de qualquer Estado em que o governante se sente um totalitário. Ele se sente no direito de escravizar o povo, de tomar o que é do povo. Eu era o rei. E eu nunca fiz isso com vocês. Na verdade, eu dei terra quando vocês não tinham terra. Mas eu não dei para colocar um cabresto em vocês. Eu dei para que vocês trabalhem e tenham o que é seu. Mas agora vocês estão me rejeitando e querem um rei. A preocupação de Samuel é essa. Por que nós vamos trocar de termos um rei como Deus para termos um rei como homem? E tudo o que eles queriam é ser iguais aos outros povos. Quando a igreja quer ser igual ao mundo, dá nisso. Quando a igreja requer uma representação, um governo que seja como aqueles que pensam no mundo, que vão dar casa, comida, roupa lavada, o que vocês estão pedindo é para serem escravizados. Quando vocês buscam candidatos, e que bom que esse texto cai justamente num dia como hoje, candidatos que estão oferecendo mundos e fundos, dizendo que vão mudar tudo que há na nossa cidade, desconfiem, porque isso é impossível. O que eles vão fazer é tomar tudo que nós temos. O trabalho do Estado é um trabalho ligado à justiça. O Estado precisa garantir o direito daquele que é justo e deve punir aquele que é mau. Ponto final, absolutamente nada mais do que isso. Foi para isso que Deus o criou. Mas eles querem um rei que seja alto, que seja imponente, que seja belo. Veja, nada contra isso. Ele poderia ter todas essas qualidades físicas, mas o que estava demonstrando aqui é que eles não estavam preocupados com o coração do rei.
só com as promessas, não com o coração. E Deus diz a Samuel: não te preocupa, Samuel, fica tranquilo. Fica tranquilo. O Senhor sabe o que está fazendo. Eu vou dar o rei a eles. Aí ele descreve o que o rei vai fazer e disse: no dia que ele fizer isso, vocês vão clamar para que eu volte. Eu não vou voltar. Eu não vou ouvir. Aí veja o verso 19. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: mas haverá sobre nós um rei. O que importa é ter um rei. E nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um à sua casa. Sabe qual foi o rei que Deus deu? Saul. O pedido deles era para um rei. Qual é o som da palavra? Saul. E Deus dá a Saul o pedido do povo. Portanto, o nome de Samuel está ligado não simplesmente a ouvir, Deus ouvir a voz de Ana e respondê-la, mas diz respeito não só à oração, mas o conteúdo da oração. Ela pediu por algo que era lícito, e eles pediram por algo que era ilícito. Isso nos ensina que as nossas orações, elas podem ser ouvidas por Deus e respondidas de duas formas, ou de três, vamos dizer assim. Deus pode dizer não, não vou dar. Deus pode dizer sim, eu darei e lhe abençoarei, e nós vamos voltar com gratidão ao Senhor para entregar aquela bênção ao Senhor, porque nós não temos medo de voltar, já que pedimos de acordo com a palavra. Ou você pode pedir uma coisa, simplesmente para suprir a tua vaidade, e Deus em juízo te dá o teu Saul, o teu pedido. Os pedidos que brotam do coração do homem, que estão em desacordo com o coração de Deus, são os nossos Sauls. E eles vão nos dar muito trabalho. Quantas orações foram respondidas por Deus e hoje são motivo do nosso grande aperreio. São os nossos problemas, são as nossas aflições de hoje. Respostas de orações que foram dadas positivamente por Deus e hoje são motivo do nosso maior problema. Porque foram respostas de oração para o nosso juízo. Cuidado com o que pedem ao Senhor. É perigoso pedir a Deus, sabe por quê? Porque Ele pode atender. E Ele pode atender exatamente a alguma coisa que vai ser o teu juízo. Vocês querem um rei? Toma Saul. Ou vocês podem pedir, como Ana: Senhor, eu não quero um filho para mim. O filho não é para minha vaidade. O filho não é para alimentar o meu ego. O filho que eu estou pedindo ao Senhor é para devolver. Existe um movimento muito forte na nossa época de conservadorismo, especialmente do lado católico romano, que incita as famílias a serem grandes, né? Serem famílias numerosas. Isso provém da palavra de Deus, isso não há discussão a esse respeito. Mas a grande discussão, porque entrou também no meio evangélico, e é muito bom, especialmente no meio reformado, nós lutamos por isso, nós oramos, nós nos alegramos quando as mulheres estão grávidas, mas nós precisamos investigar o nosso coração. Eu quero mais um, mais outro, mas é para quê? Espera aí, deixa eu organizar isso aqui na minha cabeça. Qual é o motivo pelo qual eu peço? Porque eu quero um casamento. É porque todo mundo casou e eu não casei? Espera aí, então tem alguma coisa errada em mim. Porque se Deus me atender e este meu marido for um Saul, olha o problema. O resto da minha vida eu vou ter que levar um Saul do meu lado. Então, eu primeiro preciso ser satisfeito em Cristo.
está casado com ele, está bem com ele, então eu vou pedir ao Senhor, não o meu Saul, mas o meu Samuel. Desejando ter uma família numerosa, pedimos ao Senhor. Mas eu preciso estar satisfeito logo com o não ter, ou com ter quase nada. Para que o Senhor, quando Ele me der, não me dê um Saul, mas um Samuel. Os que desejam crescer na vida do ponto de vista profissional, ou de bens e recursos, para que você pede? Tiago diz, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, para esbanjar simplesmente nos seus próprios desejos. Mas pior do que disse Tiago, é quando a gente pede e recebe para esbanjar nos nossos próprios desejos, porque estas coisas que nos serão dadas serão o motivo da nossa aflição. Bens, dinheiro, casa, marido, esposa, filhos, se não tiverem o objetivo certo, podem não ser um Samuel, um pedido atendido por Deus para o nosso bem. Podem, na verdade, ser um grande Saul, que eu vou ter que lidar o resto da minha vida. Um jogo de palavras que é utilizado aqui no texto original nos diz tanta coisa a respeito da nossa vida hoje. Cuidado com o que pede, não só com o conteúdo, mas também com o objetivo daquilo que você pede. Ana disse, não é para mim, eu vou devolver ao Senhor. E ela faz isso. Verso 21. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Primeiro, nós devemos, mais uma vez, citar a informação importante aqui a respeito de Eucana. Eucana era um homem verdadeiramente piedoso, que teve um erro gravíssimo na sua vida ao se casar com uma segunda mulher para poder ter filhos, com o consentimento de Ana, mas trouxe o seu Saul, o seu próprio Saul. Penina era um grande Saul para Ana e para Eucana. Mas ele era um homem que ia à casa de Deus, eram 3 vezes por ano, Páscoa, Pentecostes e Festa dos Tabernáculos. As mulheres não eram obrigadas a ir nessas festas, o homem representava toda a casa nesse culto. Mas ela tinha o costume de ir. Ana era uma mulher tão devota, uma mulher de tanto amor pela causa de Deus, que ela fazia questão de ir com seu marido. E ele levava a casa inteira, não só Ana, mas também Penina e seus filhos. Então era uma casa que vivia de acordo com a vontade do Senhor. Só que em determinado momento da vida, quando o pedido de Deus é atendido, lhe dando um filho, esta bênção traz consigo algumas responsabilidades que a impediram de ir para o culto. Percebe isso? Ele chama ela para ir, ela diz, eu não vou poder ir dessa vez, porque eu preciso cuidar do menino. Ora, mas o voto era entregar o menino ao Senhor. Só que este voto só poderia ser cumprido no tempo devido. O menino ainda não era desmamado. Imagine que naquela época você não tinha fórmula, né, para você dar uma criança que a mãe não tem leite. Geralmente você usava uma ama de leite, alguma coisa dessa natureza. Mas a mãe, ela precisava amamentar. E isso não seria possível lá em Siló com Eli, que era o sacerdote a quem Ana deveria entregar o seu filho. E entregando a Eli, entregava ao Senhor. Então ela disse, nós precisamos esperar um pouco, eu vou esperar o menino desmamar. E isso duraria aí algo em torno de 3, 4 anos. Existe um texto em 2 Macabeus, capítulo 7, verso 27, texto apócrifo, é verdade, não está na Escritura, mas é utilizado como um livro histórico. E nesse livro, nesse capítulo 7, no verso 27, é dito que as crianças eram desmamadas ali em torno de 3 anos, no máximo 4 anos. Então ela iria passar 3 anos
sem poder ir para a igreja. Isso preciso dizer, né, que não é um princípio para que você use nos nossos dias. Então, a mulher, quando tem filhos, ela só pode ir para a igreja com 3 anos. Não é isso, porque imagine que as dificuldades de ir para a igreja eram muito maiores. Você tinha uma viagem a fazer. Você não tinha estrutura para sair com várias crianças e ainda umas amamentando para sair de um lugar para o outro, chegar lá, ficar onde? Então, era mais justo, era mais necessário, segundo a providência de Deus naquela época, que as crianças ficassem em casa. Existiam outras formas de cultuar entre uma festa e outra, e essas formas a mulher participava. Ela deveria entender também que a participação do culto da mulher e dos filhos, ela é representada pelo marido. Na impossibilidade da esposa estar, porque ela está amamentando, ela de uma certa forma está, porque o marido está lá. Então você percebe que, nesses casos, o marido, ele deve ir sozinho? Ele precisa estar na igreja, mesmo que a mulher não possa, por um motivo como esse, de amamentar? Ele precisa levar os outros filhos, ele precisa estar no culto, ele precisa representar a família. E era exatamente isso que Eucana fazia. Ele diz à sua mulher: então, faze o bem quanto parecer aos teus olhos. Fica até que o desmames, então somente confie no Senhor a sua palavra. Você vai ficar até desmamar e depois você vai cumprir a palavra que fez ao Senhor. Você precisa cumprir o seu voto. E ela disse: tudo bem. Impossível passar por um texto como esse e não lembrar da angústia que as mulheres que têm bebês muito pequenininhos, recém-nascidos, passam nos primeiros dias. Elas ficam em casa muito tempo. Elas veem o sol nascer e se pôr. Elas precisam se dedicar 100% do dia aos seus filhos. E elas estão impedidas, não só de sair para passear e para fazer as suas próprias coisas, mas elas estão impedidas de vir para o culto. Várias irmãs estão aqui prestes a passar por isso. E eu preciso não só alertar as que irão passar posteriormente, mas as que estão passando ou passarão daqui a pouco. Esse tempo, ele é requerido por Deus. E fazer o que Deus está mandando nesse tempo é o melhor culto que você pode prestar ao Senhor. As irmãs têm a oportunidade de todos os dias fazerem os seus cultos domésticos com a família. É por isso que o marido não pode, de maneira nenhuma, ser negligente nesse tempo especialmente, fazendo os cultos domésticos diários, levando a palavra para sua esposa, para os seus filhos, inclusive para o bebezinho, que vai estar lá não entendendo, mas vai estar sendo abençoado por aquele momento. Logo em seguida, quando as mulheres voltam para o culto, ali na nossa igreja, geralmente depois de um mês, né, a criança já está com essa condição de vir, está saudável, ela vem com um mês para a igreja, mas as mulheres elas vão passar por um outro longo período de dificuldade. Porque a criança não vai ficar quieta. Ela não vai ficar quieta. Ela vai sujar a fralda, ela vai chorar, ela vai se agoniar, aí você vai e volta. Quantas vezes eu percebo isso acontecendo? As irmãs com filhos pequenos precisam ir lá na salinha de treinamento e voltar, precisam ir ao banheiro e voltar, precisam acalentar a criança e voltar. É muito custoso isso. E alguns ficam até pensando, já tive conversas com mulheres nesse período, que elas diziam assim: pastor, eu não entendo nada da pregação. Eu não entendo nada, eu quase não consigo raciocinar do que aconteceu no culto. Se me perguntar algumas partes do culto, eu não faço ideia do que foi dito. Eu estou sendo prejudicada? Isso é uma maneira de pensar muito racionalista. É claro que nós somos alimentados por meio da nossa razão. Nós entendemos, logo cremos. Mas nem sempre é assim. Existe uma ação do Espírito Santo sobre a igreja no momento do culto solene que não tem necessariamente a ver com a razão. Porque se assim o fosse, nós deveríamos pegar as nossas crianças, especialmente as pequenas, e colocar em outro lugar, como muitas igrejas fazem.
Porque se é só para alimentar a razão, talvez elas não estejam entendendo nada. Mas nós fazemos elas permanecerem no nosso meio. E as mães são abençoadas mesmo nesse corre-corre. Porque Deus abençoa o seu povo no culto público, primeiramente pelo fato de estarmos no culto. E de prestarmos cada um o culto possível. Porque se você não sabe, ninguém presta um culto ideal, perfeito. O homem mais experiente, mais culto, mais teologicamente preparado, mais piedoso, não prestará um culto perfeito. Então, se este, que tem todos os recursos possíveis para um ser humano, não presta um culto perfeito, por que então achar que mulheres grávidas, mulheres com filhos pequenos, ou então crianças recém-nascidas, não serão abençoadas no culto? Porque ninguém presta um culto perfeito. Nós prestamos o culto possível. Prestem o culto possível. Mas dentro do possível, o melhor culto. O possível, eu não estou dizendo assim, sejam relaxados e prestem o que der. Não, dentro da sua possibilidade, use todos os recursos para prestar o melhor culto ao Senhor. Porque é possível que você esteja saudável, que você esteja com a mente boa para estar aqui, não tenha filhos pequenos, e pega o celular e vai olhar rede social no meio do culto. Ou isso não acontece? Então, dentro da sua possibilidade, você não está prestando o melhor culto. E às vezes uma mãe com um filho pequeno, se acabando ali para tentar prestar atenção, prestou um culto melhor do que você, porque você estava na rede social, ou pensando no mundo da lua, no problema que vai acontecer amanhã, na votação, no final da eleição. Neste momento, a única coisa que nós devemos estar pensando, irmãos, é naquilo que Deus tem para falar conosco. E no serviço que nós precisamos prestar ao nosso Deus, e ponto final. E ponto final. Matthew Henry, ele fala sobre essa disposição da mulher. Ele diz assim: Deus requer misericórdia, não sacrifício. Aqueles que são impedidos de práticas públicas pelo fato de estarem amamentando e criando filhos pequenos, devem sentir-se encorajados e crer que, se o fizerem para a glória de Deus, Ele os aceitará de forma graciosa. Embora fiquem em casa, participarão da repartição do despojo. O despojo é as bênçãos do culto. Mesmo você em casa, porque você está impedida, não é porque você não quer. Doente, amamentando, com filho doente. Eu não pude vir. Ah, Senhor, eu estou sendo punida por Ti. Não. A bênção vai vir sobre a minha casa. Sabe por quê? Porque é uma bênção espiritual, não é meramente racional. Então as mulheres vão incentivar os seus maridos a, quando elas não puderem e estiverem numa condição possível, né? Porque às vezes o marido realmente precisa ficar. Às vezes é necessário, porque é uma questão mais de risco. Aí a jurisdição, é a discricionalidade do marido. Mas quando não, ele vai, ela fica, e ela não vai ficar triste porque não foi. No sentido de ficar desanimada. Mas ela vai saber que os despojos da bênção do Senhor estarão sobre ela também. Sabe por quê? Porque ela foi chamada para uma atividade nobilíssima. Ela está carregando a próxima geração. As mulheres grávidas aqui estão carregando a nossa próxima geração. As que têm filhos pequenos estão carregando a próxima geração. E o direito que elas têm é de cumprir a sua missão. Preste atenção nisso. O direito das nossas mulheres é cumprir a sua missão. O livro do Dr. John Morecraft, que tem sido utilizado aqui na quinta-feira, tem falado sobre o papel das mulheres, né? Separando as mulheres desse meio da política, porque a mulher não pode exercer a autoridade de homem, então ela não deve exercer a autoridade de homem em casa, nem na igreja,
nem no Estado. Eu aproveito para dizer, não votem em mulheres. Não incentive as mulheres a saírem da sua casa para cumprir uma atividade que é própria de homem. A autoridade dada por Deus foi ao homem. Não votem em mulheres. Se alguém estava aqui decidido a votar, mude o seu voto. Eu jamais irei dizer em quem vocês devem votar, mas eu posso dizer naquilo como vocês devem pensar para votar. John Morecraft diz o seguinte, observe: o direito de serem instruídas, sábias, nobres, úteis na esfera divinamente delimitada à mulher. Que esfera é essa? O direito de influenciar e enobrecer o ciclo em que vive. Já pensou? A mulher tem um direito de influenciar e enobrecer o ciclo em que vive. Qual o ciclo que ela vive mais próximo? A família. O pai não influencia a casa? Claro que influencia. Mas quem tem mais tempo para isso, com os filhos especialmente? É a mulher. Então, se a mulher não estiver alinhada com o marido, é possível que nós tenhamos duas culturas dentro de casa. A do marido e a da mulher. Só que marido, preste atenção. Se você não consegue moldar o pensamento da tua mulher, ela tem muito mais condições de influenciar os teus filhos para pensar como ela pensa do que você tem. Ela tem o direito de influenciar quando está alinhada ao seu marido. O direito de juntar gravetos santos de sua própria lareira de pedra. O direito de estar com os seus gravetinhos, com os seus filhinhos perto dela. O direito de modificar e orientar a opinião do seu marido. Ela tem o direito e tem o dever, porque ela é auxiliadora idônea. Ninguém influencia mais a nossa opinião do que as nossas esposas, irmãos. Você percebe que não é dar ordem, mas é influenciar a opinião? Isso é o trabalho da mulher. Toda vez que a mulher diz assim, faça isso, o homem pode até concordar com ela, mas não faz. Para não dar cabimento dela mandar nele. Agora, toda vez que a mulher chega com sabedoria, com delicadeza, com a sua feminilidade, e orienta o marido, diz, meu filho, olha, eu acho que se você for por esse caminho, preste atenção nisso aqui. Ela está moldando o pensamento dele, mas não está mandando nele. Eu não estou dizendo que as mulheres devem ser maliciosas, que as mulheres devem ser manipuladoras. Não é manipulação, é orientação, é boa influência. Porque tem muita mulher que faz isso, mas é por manipulação. Preste atenção, homem. Não seja manipulado. Mas permita ser orientado, influenciado pela sua esposa, e aí tomar a sua própria decisão. Morecraft diz ainda, se ele a considerasse digna e capaz para guiá-lo, o direito de fazer seus filhos adornos de sua nação e uma coroa de glória para o seu povo, o direito de aconselhar, de clamar, de orar, o direito de ser tudo o que significa a frase nobre mulher cristã. O direito de trazer, por meio dos filhos, o adorno à nação. Os homens, eles estão nas praças, eles estão nos portões da cidade, como nós já vimos aqui. Eles trabalham fora. Mas o trabalho da mulher é o de formar a cabeça dos filhos. Já pensou nisso? Elas têm esse momento muito mais longo com os filhos, de moldar o pensamento dos filhos. Que isso vai gerar um futuro para a nossa nação. Então o Estado que respeita a lei de Deus deveria contribuir para isso. Não poderia incentivar o que tem incentivado. Mulher, o lugar de mulher onde ela quiser, que conversa é essa? O lugar da mulher onde Deus quiser. O lugar do homem também não é onde ele quiser. O lugar do homem é onde Deus quer que ele esteja. Não sejamos influenciados por esse tipo de pensamento perverso.
Ana disse, eu não posso ir para o culto, porque tenho uma atividade maior, cuidar do meu filho. Ora, se ir para o culto, se ela se ausentou do culto para cuidar do filho, que é o futuro da igreja, imagina de outras atividades que são muito inferiores ao culto. A concentração do trabalho da mulher é na sua casa. Veja o que eu estou dizendo. É a concentração, não é o único lugar. Lembrem de Provérbios 31. Mas elas não podem fazer nada fora sem antes ter cumprido todas as atividades de casa. Quando eu terminar de fazer o que eu tenho de fazer, de desmamar meu filho, aí eu vou entregar ele ao Senhor. Então o texto continua, veja, verso 23. E Eucana, seu marido, lhe disse, faze o que de bem parecer aos teus olhos, fica até que o desmames, então somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher, e deu leite a seu filho até que o desmamou. E havendo desmamado, tomou consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha, e um odre de vinho, e levou à casa do Senhor em Siló. E era um menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e trouxeram o menino a Eli. Ela chega em Siló, e ela não vem de mãos vazias. Depois de desmamar o menino, ela vai até a casa de Deus e ela lembra do que aconteceu. A última vez que eu estive aqui, eu não trazia no colo um menino, mas eu orei e o Senhor me deu. Ora, se Deus me deu, eu preciso devolver. Se Deus me deu de graça eu vou dar. Se Deus foi generoso comigo, eu vou ser generoso com Ele. Então a gente passa desapercebido nessa descrição da oferta que ela traz, mas Gordon Venningham, que é um autor de vários livros, mas especialmente um livro que tem em Levíticos, um comentário sobre Levíticos, ele faz uma menção das ofertas que estavam descritas lá com a oferta de Ana. E a oferta que foi requerida na lei era muito inferior a essa. Ela devia dar uma pequena parte da farinha. Ela dá, veja só, uma efa de farinha é uma quantidade muito superior à requerida na lei. O vinho era um pouquinho de vinho, ela dá um odre completo de vinho. Ela leva tudo isso para a casa do Senhor, eram 3 bezerros, uma oferta pacífica, uma oferta queimada, uma oferta de gratidão. Ou seja, Deus me pediu algo, eu vou dar muito mais, sabe por quê? Porque Ele me deu tudo. O sujeito dá 10% do salário e acha que está dando muito. O fariseu dizia assim, eu dou o dízimo de tudo. Por isso que é fariseu. Porque nós damos o dízimo, irmãos. Ficamos agradecidos de uma certa forma, que bênção, pelo menos eu estou cumprindo o mínimo. É isso que eu tenho que pensar. Eu estou cumprindo o mínimo da lei. Mas se fosse para ser justo com Deus, eu deveria ser muito mais generoso com Ele. 10% deveria ser a nossa referência, mas é o ponto de partida, não o ponto de chegada. Dei 10%, pronto, estou resolvido. Não, quando eu tiver mais, certamente eu darei mais. Porque não é para mim. Eu estou dando, não é? É para que a obra do Senhor possa se desenvolver. Existem irmãos aqui que servem ao Senhor por meio de ofícios, que são presbíteros, que são diáconos. Se nós cumprimos tudo que Deus manda no presbiterato, na diaconia, fizemos o mínimo. Foi só um pouquinho. Toda a dedicação, todo o tempo, diáconos e presbíteros, que a gente ofereceu ao Senhor é pouco pelo que Ele nos deu. Todo o tempo dedicado à obra do Senhor é pouco perto daquilo que Ele nos deu. Ana deu muito mais porque ela era muito grata. Nosso problema para sermos contribuintes na casa de Deus não é porque a gente tem pouco. Não é porque a gente tem pouco recurso. É porque nós temos pouca gratidão.
Não é falta de recurso, é falta de gratidão. Porque quem tem gratidão no coração por tudo que Deus tem feito, acha que sempre está dando menos do que deveria. Ela entrega tudo e diz ainda a Eli, verso 26, e disse ela: Ah, meu Senhor, vive a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Interessante, né? Que ela está falando com Eli, que a repreendeu injustamente. O sacerdote, ao vê-la orando, só mexendo os lábios, havia acusado essa mulher de estar bêbada. E ela disse: Não, Senhor, eu sou mulher atribulada de coração. Eu vim aqui pedir ao Senhor. Imediatamente ele se arrepende e diz então que Deus conceda o pedido do teu coração. 3 anos depois, eles se encontram novamente na igreja. Ela olha para o pastor e diz: Pastor, a resposta de oração. Homens decentes, homens honrados no ministério, não devem, de maneira nenhuma, ser humilhados por um erro passado. Ele errou, mas ele se arrependeu do seu pecado. O que adianta passar na cara agora? Ele não era uma pessoa que vivia acusando os outros injustamente. Ele errou uma vez. Uma vez. Quando ela volta e se encontra com o pastor, ela podia muito bem dizer: Ah, pastor, o senhor não disse que eu estava bêbada? Olha aqui, Deus me ouviu. Deus me honrou. Fale agora. Mas ela não diz isso. Senhor, ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Quanto respeito. Eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Isso aqui é resposta de oração, pastor. Ela está se alegrando com o pastor, ela deixou para lá. Ele errou, paciência. A prova que os pastores também erram está aqui, irmãos. Paciência, ele errou, mas ele é um homem honesto, ele é um homem decente. Deixa para lá, vamos nos alegrar juntos agora. Qual é a resposta dele, finalizando o texto, verso 28? Por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que vivi, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Ela está dizendo: por isso eu estou entregando ao Senhor. Interessante, né? A palavra entregar. Ela é traduzida às vezes também pela palavra, pela expressão, né? Que é entregar ou devolver, ou ainda emprestar. Mas tem a mesma raiz lá de Saul. Eu estou devolvendo o meu Saul. Lá no capítulo 8, Deus disse: quando eu der o Saul de vocês, vocês vão querer me devolver e eu não vou aceitar. Agora fique com o Saul de vocês. Não foi o que vocês pediram? Não pediram um filho a qualquer custo? Um emprego a qualquer custo? Um negócio a qualquer custo? Não pediram tudo a qualquer custo? Mas agora aguente seu Saul aí, problema de vocês. Eu não ouvirei. Mas quando vocês pedirem a mim, de acordo com a minha palavra, segundo a minha vontade, com a intenção correta, de que tudo que eu dou precisa ser entregue a mim novamente, eu receberei. Você pedir por um filho, depois ter que entregar para ele ser criado na igreja, veja, isso também não é princípio para agora. Eu vou dedicar meu filho para o pastor criar. Esqueça isso. É um voto de nazireado que existia no Antigo Testamento, mas o princípio permanece. Eu vou entregá-lo novamente. É teu. Não é de cristal teu filho. Não é de louça teu filho. Não vai se quebrar, não. Entrega a Deus. O argumento hoje é: não terei mais filhos porque o mundo é muito ruim. O mundo era tão bom no tempo de Cristo que mandaram matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Era muito bom no tempo de Cristo ter filho. Era ótimo.
Não, mas bom mesmo era no Antigo Testamento. Quando Moisés nasceu, um outro governador, o faraó, mandou matar todos de Israel que tinham 2 anos para baixo. Era excelente ter filho naquele tempo. Mas bom era no tempo das cartas. Aí Paulo diz assim, olha, quem tem filho não tem o que fazer. Na hora que começar a perseguição, corra. Agora, quem não tem, não inventa de ter agora não, porque a perseguição é grande. Ali era bom, e o povo continuava tendo filho. Não teve uma época melhor para ter filho do que essa. Nunca teve uma época tão fácil de ter filho como essa. Tantos recursos que nós temos, tantos confortos, tantos aparelhos assim que facilitam e tranquilizam a nossa vida à nossa disposição. Agora confia ao Senhor, teu filho não é de louça, teu filho não é de cristal. Solta ele, não solta no mundo, solta nos braços de Cristo. E confia que ele não se desviará. E o último ponto que termina o texto diz assim, e adorou ali ao Senhor. Se alguém tiver com a revista atualizada, vai perceber que o texto fala, e eles adoraram ali. Quem tiver vai perceber que está assim. O texto hebraico não fala eles. Não é a terceira pessoa do plural. É a terceira pessoa do singular. Ele adorou ali. Ele quem? Samuel. É por que chamar atenção para Samuel no final do texto? O texto começa com uma mulher orando, pedindo a Deus, dá-me um filho. Se o Senhor me der, eu vou entregar. O final do texto é, Samuel nasceu. E na sua mais tenra idade, ele já estava na casa do Senhor, adorando a Deus. Adorando a Deus. Na primeira oportunidade. Naquela época, 3 anos. Agora, na primeira oportunidade que nós tivermos, os nossos filhos vão estar assim, ó, nos carrinhos, nos braços dos pais, adorando ao Senhor. Porque é para isso que nós pedimos filhos. É com este objetivo que nós queremos aumentar nossa família. Não é para tirar foto bonita com 10 meninos, não. Isso pode ser uma bênção consequente, mas não é a primária. É para que nós possamos entregá-los ao Senhor novamente. Ensiná-los a adorar. Veja o que é que acontece quando vocês trazem os seus filhos aqui no dia do batismo. Compromisso de trazê-los para a igreja. Compromisso de ensiná-los a orar e orar com eles. Compromisso de ensiná-los a ler o quanto antes, para que eles aprendam a ler a Escritura. Todos esses compromissos estão ligados a ter um filho. Para que ele seja o teu Samuel e não teu Saul. Não permita que as bênçãos do Senhor sejam Saús ao invés de Samuel. Davi disse, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, Senhor, tudo que eu vou dar para a tua casa é porque primeiro eu recebi. Eu nada poderia dar se eu primeiro não tivesse recebido do Senhor. Lembre do que Davi disse. Se ele disse isso, é um grande princípio para a nossa vida. Entrega tudo que tu tens ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega a tua casa, entrega a tua família, entrega os teus negócios, entrega os teus filhos a ele. Essas coisas não são de cristal. Deus está pronto para te ajudar. Mas deixe que você entregue de verdade. Agora, se os teus pedidos têm sido motivados por vaidade, por inveja, simplesmente por um desejo vil, cuidado no que pede. Porque pior do que não ter o pedido atendido é tê-lo. E aquilo que você recebeu não é um Samuel, é um Saul. Deus nos abençoe, irmãos, para que os nossos pedidos sejam atendidos como Diana. Que Deus nos dê muitos Samuels na nossa vida. Amém. Vamos orar.